Benjamin Netanyahu. Gente, o Netanyahu acabou de falar, ele deu uma entrevista para alguns meios, né, uma conferência, na realidade, de imprensa, para alguns meios israelenses internacionais, e ele diz que é absolutamente contrário à administração palestina, mesmo aquela que possa ser, ou que pudesse ser realizada pela autoridade palestina. Então, nesse momento, as palavras do Netanyahu estão na seguinte direção, que Israel conquistará o controle total da faixa de Gaza e que a administração ficará a seu critério, ficará a critério de Israel. Essa é a informação que chega na tarde desse sábado que eu reporto durante todo o dia, praticamente no Telegram e no Twitter, bombardeios, terríveis bombardeios no sul da faixa de Gaza, conjuntos habitacionais inteiros sendo destruídos, colocados ao chão, na região de Khan Yunis. Agora há pouco também relatos que a região da fronteira, em Rafah, também foi atingida. Nós estamos observando que aquela movimentação da população em direção ao sul não tem sido suficiente para assegurar algum tipo de segurança para essa população, e os ataques estão muito, muito pesados desde a retomada após 7 dias de relativa calma na faixa de Gaza. Então a gente tem problemas muito sérios acontecendo nesse sábado, a gente tem problemas graves em relação, inclusive, à perspectiva, cada vez mais gente no mundo árabe falando sobre um real propósito que seria de promoção de limpeza étnica e que poderia não se restringir à faixa de Gaza, poderia chegar à Cisjordânia, onde também tem acontecido, na realidade, um número terrível de prisões, um número grande de mortes, um número grande de incursões também das tropas israelenses. Então a expectativa, ela suplanta até a própria posição dramática de Gaza hoje, onde você tem 1.900.000 deslocados, de uma população estimada de 2.700.000, essa população ela não encontra a menor condição para ter uma vida normal em Gaza. Uma vida normal em Gaza com o que seria, na realidade, o seu direito à habitação, à água, à luz, isso para não falar em outras necessidades básicas que estão muito distantes. Então, nesta tarde, a gente tem esta referência da fala do Netanyahu, que efetivamente diz que os palestinos não mais terão controle sobre a faixa de Gaza, que este sim é o propósito da operação de Israel. As alegações dele são de que no próprio parlamento da autoridade palestina haveria uma oposição ao direito de existir de Israel. Algo que chamou muito atenção, mas muito mesmo, foi o fato do ministro da Defesa, Yoav Gallant, não ter aceitado participar da conferência de imprensa. Então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esteve nessa conferência de imprensa, desta vez sem o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que teria se recusado a participar. A gente ainda está procurando detalhes em relação a esta recusa, o fato decorrente de alguma questão política, a gente não sabe exatamente em função do que esta não participação teria ocorrido. Israel teria atacado, segundo dados oficiais, pelo menos 400 alvos em Gaza, desde a retomada dessas hostilidades, né? E nós também estamos vendo muita coisa, chega também muito material a respeito de ações dos grupos palestinos, como o Hamas também, que tem tido um combate muito encarniçado com Israel, já não mais restrito ao norte da faixa, mas também nas faixas litorâneas, na região de Khan Yunis. Algo bastante interessante que alguns especialistas árabes têm nos reportado é que as faixas onde Israel teria consolidado um pouco mais sua presença, próximo do litoral e também no norte da faixa, seriam áreas onde você teria, por um problema inclusive de solo, alguma dificuldade para o estabelecimento de túneis. Então, os grandes combates, muito provavelmente, eles ainda não aconteceram. Não aconteceram em decorrência dessa base de túneis muito estruturada, não só estar em áreas, não vou dizer mais nem áreas densamente povoadas, porque houve um êxodo muito grande, deslocamentos muito grandes, e também houve muita destruição. Então é até difícil falar em áreas urbanas ou áreas, né, de detritos, de entulhos. Mas o fato é que Israel tem problemas também em relação ao ataque frontal a esses túneis, em função dos seus soldados, dos homens, dos oficiais,
dos prisioneiros remanescentes com o Hamas. E o Hamas também já disse hoje muito claramente que só tem mais uma alternativa de troca, que agora a alternativa de troca que existe é todos por todos, all for all. E isso efetivamente é algo bastante difícil de alcançar. Eu vinha falando sobre isso nas lives anteriores que nós fizemos, quando do sexto dia, quando o cessar-fogo foi prolongado por um dia. Depois eu falei sobre a possibilidade de retomada, dizendo da dificuldade em relação a esse aspecto da troca desses prisioneiros entre israelenses e palestinos.